Olá, pessoal, bom dia. Começando agora mais um ano letivo, terceiro ano, na vida de vocês, um ano de muitos desafios, e um ano de muita preparação para o Enem, de um ano de preparação para os vestibulares, um ano de preparação para a universidade, tá? Então é um ano de muito trabalho e é o que eu espero aqui que a gente tenha um bom momento, um bom início de semestre letivos juntos, Eu vou fazer, antes de iniciarmos a história do Brasil, apenas um remember, uma recordação de alguns elementos de história geral que estiveram presentes, inclusive, na questão da apresentação dos seminários, nas nossas últimas aulas de História 1, tá? Pegando principalmente a questão do mercantilismo e da expansão marítima, que darão condições para o entendimento do Brasil como uma colônia de Portugal, tá? Então, é impossível falar de história do Brasil sem falar da política mercantilista e, obviamente, das grandes navegações. Mas qual que é a nossa ideia hoje? Você ter na cabeça o que é mercantilismo. Porque mercantilismo é um tipo de capitalismo, é o tipo de capitalismo do século XVI, no século XV. Ou seja, estou pegando aqui o final da Idade Média e entendendo que o período medieval, teve como principais pontos para sua finalização, para sua crise, a necessidade de quebra da ordem política e econômica do sistema do regime feudal. Então, falar de baixa Idade Média, ou seja, falar da crise do período medieval, é falar necessariamente do absolutismo monárquico, do mercantilismo econômico, ou seja, do surgimento da burguesia, dos burgos, que é a primeira constituição do capitalismo. Então, mercantilismo é capitalismo. Depois, esse mercantilismo ele vai ser alterado na Revolução Industrial. Então, aí quando a gente chegar no período industrial, a gente está falando de segunda revolução capitalista. E nós já estamos indo para a quarta, alguns já falam de quinta revolução do capitalismo, tá? Mas, enfim, primeiro, o capitalismo nasce ou se estrutura enquanto mercado. Mercantilismo, mercado. Mercado, burgo. Burgo, burguês. Burguês, baixa Idade Média. Crise do feudalismo, nascimento do Estado moderno. Tá? E aí, então, você sempre tem que olhar para a história atrelando os conhecimentos. E aqui já começo a dar uma dica para vocês com relação aos estudos vestibulares, ao Enem e tudo mais, para a grande área de ciências humanas e suas tecnologias. Você tem que saber escrever. Se você ainda tem problemas com relação à redação, você tem que incentivar o seu processo de construção, de escrita, treinar escrita, absurdamente treinar escrita. Principalmente você que vai para ciências humanas, também. Porque você vai ter dificuldade depois no período lá da faculdade se você não saber escrever bem. Agora, a questão é, para quem vai fazer área de biomédica, medicina, enfim, área de ciências exatas, vai fazer engenharias, entendeu? Todas as outras áreas que não ciências humanas, o seu diferencial de pontuação vai ser aonde eles são mais fracos. Então, se você é um engenheiro que sabe escrever, você vai sair na frente dos outros engenheiros, porque a sua ideia é marcar ponto aonde eles vão errar. Porque não adianta você ser bom em matemática e física e vai fazer engenharia e você não vai nem chegar a fazer, porque você não escreveu bem, você não fez as disciplinas de humanas, você não fez os pontos do Enem suficientes da disciplina de humana. Então, o que acontece? Você precisa fazer um investimento nisso daí para você fazer convencimento. Tá? Convencimento. Se você vai escrever no Enem só na redação ou em outros vestibulares que tem outra coisa, o lance é
Escrever bem e ler bem é algo que vai colocar você na frente dos outros candidatos. Mas vamos lá, então? Então, Idade Moderna, como que se inicia? Absolutismo monárquico, mercantilismo, formação dos estados nacionais, renascimento cultural, reforma protestante, grandes navegações. Entendeu esses 6 conteúdos? Bora! Você só vai voltar a analisar história geral quando você vai criar uma ruptura com esses conteúdos. Que ruptura é essa? Com as revoluções. Porque esse sistema forma o ancien regime, ou antigo regime. Professor, o que é antigo regime? A primeira modernidade. Mercantilismo, formação dos estados nacionais, absolutismo monárquico, grandes navegações, obviamente, colonialismo, renascimento cultural e urbano e, obviamente, reforma protestante. Você conseguiu entender isso? Você entendeu o antigo regime. Você não entendeu uma dessas características? Você não entendeu o antigo regime. E você só vai conseguir progredir nos outros capítulos colocando em crise esses capítulos anteriores. Como que você vai colocar em xeque o antigo regime? Você vai colocar, Rafael, te aceitei hoje, próxima aula amanhã, no horário, hein? O que você vai precisar estudar? Revolução Inglesa, ou revoluções inglesas no século XVII, porque aí, obviamente, você tem o parlamentarismo inglês colocando em xeque o absolutismo monárquico. Você tem Revolução Francesa colocando em xeque os valores, o cenário social e, obviamente, o próprio absolutismo monárquico também na França, independência dos Estados Unidos e independência das colônias espanholas, para você entender o fim, a crise do sistema colonial e, obviamente, Revolução Industrial. Revolução Industrial puxa mais um conteúdo que é o cultural, que é iluminismo, tá? Aí você, óbvio, beleza, acabou isso, 1789, né? Revolução Francesa, todas essas revoluções juntas, você dá início ao período contemporâneo. Então, história, gente, não é complicado. Ela vem em boxes, né, em caixinhas, e se misturam, mas elas representam um organum. O que é organum, professor? Um órgão, um sistema de entendimento, que gira em torno de quê? Política, economia, cultura, sociedade. Opa, entendi economia, política, cultura e estrutura social? Você entendeu 90% dos conteúdos de história. O mais a mais é como essa história se desenrolou, alguns nomes, algumas datas, mas você entendeu a estrutura, tá bom? Para chegarmos à história do Brasil, precisamos ter em mente como os portugueses chegaram ao Brasil e o que eles vieram atrás aqui no Brasil. O que eles vieram atrás no Brasil? De terra? Também. De índio? Também. De pau-brasil? Também. De ouro? Também. De açúcar? Também. Exato, Anne. Mas de matéria-prima, mas de outras coisas também. Lembrando aqui, ó, revisão. Quando você tinha lá, né, grandes navegações, indo para as Índias, buscando uma nova rota de comércio, eles estavam buscando especiarias. Você acha que o caboclo vai chegar dentro da caravela e vai fazer uma viagem de 3, 4, às vezes 5 meses dentro da caravela de ida? Vamos pensar o seguinte, não era coisa assim vapt-vupt não, gente, né? A viagem de caravela de Portugal para o Brasil demorava em torno de 44 a 45 dias, às vezes 50 dias, quando muito rápido, 40 dias, era a viagem de Portugal para o Brasil. Contornando a costa africana, vocês acham que vai o quê? Diminuir ou aumentar o tempo? E você acha que o pessoal estava lá querendo lá pimenta do reino e cravo da Índia? Isso eram especiarias? Gente, especiaria também.
porque não tinha geladeira, mas especiarias vem do latim speciali, né? Espécie, que é substâncias. Eles iam atrás de substâncias. Que substâncias tinha no Oriente que a Europa não tinha? Cravo da Índia, professor. Ah, beleza, cravo. Cravo é uma beleza, né? Ah, pimenta. Também, gente, também. Foram atrás de pimenta também. Mas só, gente, era isso que dava lucro? Não, gente. Vamos lá, vamos lembrar? Pólvora. Oh, pólvora entra. Seda. Oh, a seda é boa também, hein? Remédios. Lembra que o Oriente continuou o seu progresso em torno de uma química, de uma física, de uma biologia, ou seja, tinha um desenvolvimento científico maior que o ocidental, porque o Ocidente começou a queimar os cientistas, lembra? Negava a ciência, religião, deu quase um Estado que valorizava demais a igreja, não era isso? E, obviamente, então, a busca de especiarias, né, e de um comércio mais lucrativo era o que colocava os ocidentais na rota em busca não só das Índias, mas em busca daquilo dos tesouros que se escondiam no Oriente, tá? E aí, obviamente, com a decadência desse comércio oriental, eles vão precisar, os dois grandes países comerciais do período, né? A gente está falando aqui que vão ascender no século XIV, no século XV, Portugal e Espanha vão se jogar, então, em busca da Terra Nova, tá? Professor, por que a Itália não faz isso? Gênova era tão evoluída, né? Nápoles era tão evoluída, porque a gente consegue ver isso com o Maquiavel, né? Porque a fragmentação dos estados italianos e alemães, isso aí, Rafael, como eles não eram unificados, tinham divergências políticas e não conseguiam, então, por conta de não ter um absolutismo e não ter, né, uma unificação mais jovem, tanto que a gente vai estudar isso em História Geral depois, que são as unificações tardias, eles não vão se lançar. França e Inglaterra, Guerra de 100 anos, vão adotar um outro tipo de mercantilismo, tá bom? Mas vamos lá. O que é mercantilismo? Tem que ter conceito, né? Mercantilismo são um conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas. Tá? Quais são os estados absolutistas aqui no final do século XIV, início do século XV? Né? Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Então, nós estudamos o mercantilismo nestes 4 países, tá? Países Baixos, Holanda, um pouco também, porque eles vão estar entrando, né? Vão entrar tardiamente junto, né? Os holandeses, principalmente com a Companhia das Índias, né, e com a intermediação marítima no cenário também. Mas então eu tenho Holanda, França e Inglaterra, os nossos invasores, a gente vai entender por que eles vão estar de olho também no Brasil, e obviamente Portugal e Espanha. Quando isso vai acontecer, o mercantilismo? Começa no século XV, final do século XIV. Por que começa nessa data? Final da Idade Média. Termina no século XVIII. Por que essa data, professor? Que a gente está falando o quê? De quando acaba isso aqui, o mercantilismo começa Revolução Industrial e imperialismo africano, tá? Africano-asiático, né? Mas então sai da colônia, vai para o império. Sai do mercantilismo, vai para a Revolução Industrial. Aonde? Vários países da Europa, principalmente Portugal, Espanha, França, Inglaterra, acrescentaria aqui os Países Baixos ou Holanda. Característica básica e fundamental: intervenção do Estado na economia. Também chamado, se você quiser fazer bonito, o professor de história vai adorar se você escrever isso em algum momento, intervencionismo estatal, que inclusive é uma das características do mercantilismo. E segue, então. Como que se dá, então, essa estrutura? O Estado absoluto,
Je suis le roi soleil, né? Luís XIV, eu sou o rei sol, l'état c'est moi, eu, Estado sou eu. Então, Estado absolutista, português, espanhol, francês, inglês, né? Eles vão apoiar os negócios dos burgueses. Vão sustentar a nobreza. Gente, essa é a estrutura do antigo regime. Revoluções inglesas, Revolução Francesa, é para acabar com os privilégios da nobreza, que é o primeiro estado. Acabar com os privilégios da igreja, que é o segundo estado. Mas eles também, o estado absolutista, apoiava os negócios dos burgueses. Tanto Portugal apoiava os negócios dos burgueses, que vai chegar, esses burgueses vai chegar a falar o seguinte, olha, eu vou dar um título para você de capitão. Burguês, você quer ir lá para o Novo Mundo explorar? Vou te dar uma capitania. O que é capitania? A região de controle de um capitão. E você vai poder passar, inclusive, a tradição da sua capitania, né, a posse, tá? Para posse em usufruto, porque era tipo emprestado, tá? Tinha posse, mas não era dono, né? Então, essa capitania você pode passar para o seu filho. Então, como que se você passa de um pai para o filho, é hereditária. Então, você é um capitão, você é donatário, você é dono, exatamente, de uma capitania que pode ser transferida de maneira hereditária, capitanias hereditárias. Então, o Estado absolutista apoiava os negócios burgueses, entendia o lucro, obviamente que de maneiras diferentes, se o país era católico ou não. E, obviamente, então, tinha uma política estatal econômica. Não era mais igual no feudalismo. Então, eu estou fazendo a revisão de um monte de coisa, né? Por que não era igual no feudalismo? Porque se o Estado apoia uma política econômica, significa o quê? Que não vale a política econômica do feudo. Lembra? Cada feudo tinha uma moeda, cada feudo tinha uma medida, cada feudo funcionava de uma maneira diferente. Se você estava em Flandres, em Champagne, na França, e queria fazer comércio com outra região, com a região de Marseille, a estrutura era completamente diferente. E aí o pessoal falava assim, poxa, a gente tem que ter uma moeda única, a gente tem que ter um sistema de pesos e medidas únicos, nós precisamos de um rei forte. Então, o apoio da burguesia para a formação do reinado absolutista, e o reinado absolutista, então, apoiava a burguesia por uma política econômica estatal. Mercantilismo. Qual o objetivo primário, primordial do mercantilismo? É o metalismo, que é o entesouramento de metais preciosos, a busca de metais. Tanto que esse é um tipo de mercantilismo. Como tiveram tratados de bula intercoeteira, tratado de Tordesilhas, e o mundo foi dividido pelo testamento de Adão e Eva, que é o questionamento inglês-francês, né? França e Inglaterra não vão chegar a ser metalistas. Eles vão ter que arrumar outras estratégias. Então, percebam, o metalismo é uma característica ou o principal objetivo do mercantilismo. Só que todos os países mercantis vão conseguir fazer metalismo? Não. Tá? Fortalecimento do poder real. Óbvio, mais terra, mais súditos, mais país, mais nação, mais poder. Tá bom? Meios para se fazer isso. Protecionismo alfandegário. Tanto que o protecionismo alfandegário, né, é um dos modelos de intervencionismo estatal mais clássicos. Como que é o protecionismo acontece? Com a busca de proteger as fronteiras, proteger o sistema fronteiriço, para conseguir, obviamente, que o seu país tenha uma balança comercial favorável. O que é balança comercial favorável? Quando eu vendo mais do que compro. Se eu exporto mais do que importo, significa que eu tenho mais dinheiro, mais lucros, mais metais, mais recursos dentro do meu país, e eu posso reinvestir esses recursos no crescimento ou na edificação do país. Tá? Então, eu protejo a minha alfândega. Eu compro, olha, eu faço tratados comerciais. Olha, se você comprar o meu pano, eu vendo para você o meu vinho. Isso acontece
até hoje. Protecionismo alfandegário para manter uma balança comercial favorável. Outro tipo de situação que acontecia no mercantilismo, de característica, é a pirataria. Se eu não tenho colônia, eu vou fazer o quê? Contrabando, tá? E então, muitos países incentivavam, inclusive, a pirataria ou o contrabando, tá? Que países vão incentivar o contrabando? Holanda, França, Inglaterra. Tanto que você liga lá o Piratas do Caribe, a região do Caribe era o quê? América Espanhola. Tinha o que ali? Ouro, recursos, tá? Tanto que a gente está falando por quê? Porque a gente consegue fazer ali pelo Caribe, né, saída dos portos, tanto da região sul-mexicana, do Golfo do México, ali, região sul-mexicana, quanto eu consigo. Golfo do México é lá do oeste, né? Errado aqui, né? Do sul mexicano, né? Que vai fazer divisa com a América Central, quanto do norte peruano, tá? Então eu tenho ali, é o lugar que vai escapar o ouro, né? Tanto de astecas quanto de incas, tá? Então eu tenho ali os povos pré-colombianos, é ali pelo Caribe que vai sair para a Europa esse ouro aí. E quem estava ali? O Jack Sparrow. Não só o Jack Sparrow, né? Quando a gente vê ali os piratas ali, eles são todos o quê? Geralmente franceses ou ingleses, tá? Inclusive, a coroa inglesa apoiou durante muito tempo isso, né? Vai ter um período conturbado ali, quando os piratas começam a não levar o contrabando para a coroa, e aí tem uma série de conflitos aí na história geral do século XV, tá? E, obviamente, colonialismo, que é formar colônia. O que a colônia tem que fazer na colônia? Pegar matérias-primas. E, obviamente, vai se tornar, em um determinado momento, mercado consumidor. Ele vai comprar os produtos europeus e a gente vai tirar ali da colônia, né? Quando é uma colônia principalmente de exploração, vamos tirar os produtos dali. Vamos lá. Características do mercantilismo na Europa. Até aqui tudo compreendido, gente? Tudo certinho? Podemos seguir? Alguma dúvida? Tá lindo? Escreve que tá lindo. Tá lindo? Lindo? Lindo, Ania. Perfeito. Lindo são vocês que ainda estão com as câmeras fechadas, né? E aí Deus vai de castigar todos vocês por causa dessas câmeras fechadas. Entendeu? Né? Sim, Deus castiga. Deus castiga, tá? Deus castiga. Vamos lá. Né? Vocês ainda vão se convencer que ainda precisam abrir isso daí, tá? Até para criar uma relação de empatia. Vocês cobram que o professor tem que ser empático, que o professor tem que ser isso, que o professor tem que ser aquilo, e devolve muito pouco, né? Devolve. Estou fazendo aqui uma defesa de vocês abrirem as câmeras para mostrar que vocês estão aí, que não estão deitados, que não estão aí caído babando, que estão aí. Sabe? É importante. Eu não estou aqui, ó. Acordei cedo, coloquei camisinha, vim pro IF, estou na minha sala, olha lá, né? Enfim, né? Deus vai tocar o seu coração aí, vocês vão começar a ver a importância disso daí. Vamos lá, características do mercantilismo europeu. Espanha, bulionismo. O que é bulionismo? Consequência do metalismo, é estocagem de ouro e prata. Por que a Espanha tem essa característica tão marcante? Porque os espanhóis vão encontrar ouro na América antes dos portugueses. Português não teve condição nenhuma de ser bulionista. Porque, vamos pensar, a diferença entre incas, maias e astecas para tupis, tamoios, guaranis, aimorés, tupaias, que eram os indígenas, os grandes troncos indígenas brasileiros, havia um tipo de processo civilizatório muito diferente. Então, o indígena português, que é o brasileiro, ele não conseguiu
promover o tipo de exploração que foi promovido pela exploração espanhola. Então, a Espanha bulionista foi direto no ouro, tá? Diferente, vai se desenvolvendo isso, o ouro vai acabar, eles vão ter que investir em outras coisas também, né? Tanto que a gente vai chegar aqui, vai ter os crioulos na América Argentina, né? Então a gente vai ter ali toda a questão do gado, a questão do charqueamento, vai ter várias outras produções, tá? Mas por hora, ouro, tava bem, tava tirando muito ouro ainda. O tipo de mercantilismo francês é chamado de colbertismo. E aí tem uma foto aí do Colbert, tá? Que era o ministro da economia francês. O que o colbertismo institui, coloca? Ele faz a limitação de importações, compra pouco. Ah, eu estou precisando de tal produto, tem que ser produto nacional. Mas só tem esse produto fora da França. Então não compra, substitui, tá? Ou seja, limita as importações. Como que você limita a importação? Colocando taxa, taxação, valor, tá? Isso é protecionismo alfandegário. Então o colbertismo faz o quê? Protecionismo alfandegário, balança comercial favorável, tá? Desenvolvimento de manufaturas. Então, se eu não posso comprar a manufatura do outro país, eu tenho que desenvolver a manufatura dentro do meu país, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou desenvolver manufatura de artigo de luxo, criação de companhias de comércio, e devido a esse estímulo industrial, também ficou conhecido como industrialismo, né? Colbertismo manufatureiro, manufaturas, balança comercial favorável, protecionismo alfandegário, vai dar o quê? Colbertismo, proteção da França, e, obviamente, esse colbertismo, então, vai criar uma revolução industrial francesa, que vai ser muito próxima do tipo do mercantilismo inglês, né? Que vai adotar tarifas protecionistas, vai desenvolver a frota naval e da marinha mercante para o comércio externo, desenvolvimento de manufaturas, está vendo? Muito próximo, política conhecido como comercialista e depois industrialista. Ambos, então, vão sair na frente depois na Revolução Industrial. Primeiro Inglaterra, segundo França, que ainda era manufatura de tecido, né? E a Inglaterra vai se desenvolver em outras áreas, principalmente na siderurgia, tá? Grandes navegações a gente já viu também no final do período passado, então que esse tipo de política chamada de mercantilismo vai provocar ou propiciar a expansão marítima. Qual que é a definição das grandes navegações? Período em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração e conquistas de novos territórios que ampliou o mundo até então não conhecido. Quando? Século XV e XVI. Causa? Busca de especiarias das Índias, metais preciosos, metalismo, bulionismo, tentativa de romper o monopólio comercial das cidades italianas, Gênova, Nápoles, Veneza, expansão da fé cristã. Essa era uma justificativa. Temos que levar a fé em Jesus para os outros povos, tal. Vamos levar. Tanto que a vinda dos jesuítas também tem essa característica. A gente está ali, Portugal e Espanha, na contra-reforma. Lembra o Concílio de Trento? Então tem toda uma justificativa para ter apoio da igreja também, que era muito rica. Financiamento, inclusive, das expedições. Uma parte da igreja vai investir nisso daí. Então, eu vou ter as grandes navegações. Tá? Essas grandes navegações vão fortalecer as monarquias nacionais e desenvolver essa política mercantil. Vão estar alinhadas com o renascimento cultural, vão ser possíveis com o surgimento de novos aparelhos para navegação, bússola, astrolábio, caravela, desenvolvimento da cartografia. Vai ser importante para aliviar as tensões secundárias, sociais, e óbvio, porque vai mandar a gente, tá? E óbvio, vão ter guerras para ocupar e prestigiar os nobres e tudo mais, que também são características secundárias, né? Depois das cruzadas ali na Baixa Idade Média, a nobreza ficou sem ocupação, né? E como eles eram parasitários, né? Você colocar
a nobreza para guerrear e tal, era um prestígio de nobreza, então. Vamos lá fazer uma grande navegação. Vamos fazer uma expedição, né? Então, vão ter muitos nobres que vão se envolver com isso daí. O pioneirismo, ele é português, a gente sabe disso. Por quê? Porque teve uma centralização prematura, porque tinha uma burguesia mercantil atuante. Obviamente, a posição geográfica é estrategicamente favorável, a gente chama posição geográfica favorável de Portugal, né? E a escola de Sagres, também estou colocando aqui que é um fator secundário, que é justamente o desenvolvimento, né, das tradições ali náuticas, né, bússola, astrolábio, como usar, caravela, tudo mais. As principais viagens portuguesas estão aqui já iniciadas no século XV, né, 1415, Celta, né, que hoje a gente conhece aqui como o Estreito, né? E aqui, então, nós estamos falando do Marrocos, tá, gente? Está falando do norte africano. 1488, Cabo da Boa Esperança, com Bartolomeu Dias. 1492, Cristóvão Colombo, tá? Então, nós tínhamos também uma visão de mundo diferente, né? Uma compreensão geográfica do Oceano Atlântico diferente, né? Que vai permitir esse encontro. Tá? Lembrando que a América não é descoberta por Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo é a principal conteúdo náutico, principal navegação em 1492, porque ela é oficial, mas nós já tínhamos viagens e chegadas e conhecimento, né, da América já anterior a 1492 e, óbvio, anterior a 1500, né, com Pedro Álvares Cabral. Né, nós temos toda uma mitologia, né, em torno da América. Inclusive, os italianos também já conheciam, né, já eram navegadores, também já conheciam a América. Né, tanto que eles chamavam, né, a terra dos papagaios. O próprio Cristóvão Colombo era um navegador italiano, né? 1498, as Índias, via África, Vasco da Gama. 1500, Pedro Álvares Cabral. São as mais importantes navegações, aquelas que são de data, né, de colocar lá as emblemáticas, mas não são, né, as descobertas. Em 1519, né, o processo de circunnavegação de Fernão de Magalhães, né, navegador espanhol. Tá? São as principais navegações. Obviamente, esse conhecer a América, esse encontrar a América, esse conquistar a América se torna, então, um verbo muito melhor que descobrir. Se tratava de como, de quem, com quem vai ficar esse novo mundo que nós, então, agora temos que absorver, que nós temos que explorar. Obviamente, a gente está falando de uma disputa do território, tá? Entre portugueses e espanhóis por essas terras. A primeira bula papal, a igreja chamada para resolver o problema, foi a bula de Intercoetera, em 1430, 100 léguas a partir de Cabo Verde. E aí, obviamente, Portugal não ficava com praticamente nada, ficava ali com a Ilha de Madeira, né? Tratado, então, de Tordesilhas vem corrigir o Tratado da Bula, 1494, coloca ali 370 léguas a partir de Cabo Verde, e aí, obviamente, Portugal pega um pedacinho maior de terra ali americana, né? A bula Intercoetera, 1493, um ano depois, Tratado de Tordesilhas, e aí a gente tem já classicamente a divisão aqui do mundo entre portugueses e espanhóis. O que deixa isso, ele tem fim. Percebam aqui que, então, a gente está falando de uma costa, né, que pensa assim, nossa, mas Portugal se deu muito mal, nós só pegou o Brasil para explorar. Não, Portugal teve toda essa parte aqui asiática para explorar também, tá, gente? Madagascar, as Índias,
e boa parte do território asiático aqui. Lembra que Macau, por exemplo, é uma colônia portuguesa, tá? Consequências das navegações: deslocamento do eixo econômico do mar Mediterrâneo, né, italianos principalmente, para o Oceano Atlântico, ampliação do comércio, né, globalismo, escala mundial, fortalecimento das monarquias europeias e o desenvolvimento técnico-científico. E assim nós terminamos a parte do mercantilismo, tá? Infelizmente, a gente não vai ter tempo de continuar aqui, mas a ideia é que nós já vamos começar na aula que vem, então, amanhã, a história do Brasil, tá? Aí nós vamos entrar aqui neste período aqui, que é o Brasil colônia, então chegada dos portugueses aqui. Por favor, não faltem a aula amanhã. Eu vou avançar bem nessa história toda aí. Eu vou pegar a administração colonial todinha, a gente termina, e com certeza vamos chegar à economia colonial, tá? Então vamos estudar as capitanias, os 3 governos gerais, né? Mendes Sá, Tomé de Souza, Duarte da Costa, a União Ibérica, as câmaras municipais, juízes ordinários, juízes de fora, e a estrutura administrativa com as invasões francesa, inglesa e holandesa no Brasil. Aí a gente começa a economia colonial também. Vamos lá, alguém me falou alguma coisa aqui? Não vamos, professor Anne, falando que não vamos faltar. Beleza, Anne, tá bom? Espero vocês, então, na aula que vem, né? Por favor, lembrete. 1, seguir no Escola de Humanas, no YouTube. Eu vou colocar as aulas lá. 2, seguir no Instagram, Academia PSI de Emerson Saqueto, porque a gente está em processo aqui de estar fazendo divulgações aí do campus para além do institucional, tá? E, deixa eu ver, Instagram, YouTube, e essa semana eu já disponibilizo a aula, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau. Vou fechar aqui a gravação. Só um momentinho.